E é o fim da infoprodução, isso declarado, vocês vão poder assistir esse meu vídeo aqui quando realmente isso chegar. E agora, sem essa loucura, sem esse desespero, seja muito bem-vindo ao canal. Vou passar nesse vídeo porque que eu acredito que realmente a infoprodução, na qual eu fiz parte ali por 5 anos, eu sou a cria da pandemia, eu posso dizer assim. Na pandemia eu perdi o meu negócio que era local, na verdade abri mão dele e acabei encontrando esse mercado de infoprodutos, na qual vivi por muitos bons anos, fazendo bastante dinheiro na internet. E antes de mais nada, já deixa o joinha, já verifica depois desse vídeo se fizer sentido, se você me escutar e fizer sentido do que eu estiver falando para você, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, talvez pode ser bacana, se inscreva e não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Mas vamos lá, porque eu acredito que a infoprodução, os produtos digitais, os cursos online, esse formato está sob ameaça de término. E, na verdade, a infoprodução ela tem muito a ver com o conhecimento de algum especialista, pegando como exemplo e para deixar todo mundo aterrissado aqui na mesma página, a infoprodução imagina que você é uma nutricionista, imagina que você é um personal trainer, e você consegue criar um método, seja através de um formato de um e-book, seja através de um curso, videoaulas, seja através de um acompanhamento mais próximo com as videoaulas, seja através de uma mentoria que se acompanha em um grupo, seja através de diversas estratégias que a gente tem, desde que compile esse seu conhecimento para que os outros que compram, que é o seu público-alvo, consigam ter o resultado que você está prometendo. Então você já deve ter cansado de ver aí em anos passados, por exemplo, do nicho de emagrecimento, que a gente está falando de nutrição, as pessoas vendendo, emagreça 7 quilos em 2 meses, e tá tudo bem, eu acho que isso é uma promessa tangível, dá para a gente fazer isso. E aí vai ali a nutricionista, o personal, fazer com que a pessoa consiga esse resultado. Isso foi muito bem-vindo por muito tempo. Muitas pessoas comuns, consideradas pessoas bem medianas, conseguiram resultados extraordinários, porque no fundo é um modelo de negócio muito rentável. Se você levar em consideração, a infoprodução é um modelo de negócio que, se você vender um curso online, vamos pegar aqui como exemplo, ou vender 1.000, o custo que a gente tem de entrega, ele muda, mas ele não é proporcional ao ganho. Então, enquanto aqui eu vou estar ganhando 1.000 vezes mais, provavelmente eu devo aumentar em 10 vezes ali para ter 1 ou 2 pessoas a mais de suporte. Então, os custos, eles não acompanham os ganhos, e isso faz com que a margem líquida, o lucro do projeto, seja muito grande, fazendo com que pessoas que começaram de casa gravando com o celular do jeito que dava, colocou o seu conhecimento aplicado em um método, vendeu através ali das redes sociais, seja o YouTube, seja o Instagram, fez um modelo de desafio, jogou o pessoal para o WhatsApp, fez a sua oferta ali e conseguiu vender 20 mil reais, que é um salário que a gente vê que é de pessoas que têm uma certa bagagem, talvez uma experiência ali de muitos anos. Então você vê que é um modelo de negócio muito bom. Agora, aterrissado, a gente vê o porquê que esse modelo tende a ir ao fim. Na verdade, eu vejo que não é ao fim que ele vai chegar, mas ele não será mais o primário. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas que apenas têm o curso online e vendem ali por 1.997, e sim, no marketing a gente acaba vendendo as coisas por 7, porque dá uma sensação de mais barato, você não vê o valor cheio, enfim, tem toda uma logística ali de precificação, mas você vê muitos produtos por 97, 197, 1.997. Então, vamos supor, arredondando aqui, de 2.000 reais você vende o seu curso e vai ter ali 50 aulas de videoaula, aulas de tira dúvida quinzenal, você vai ter o acompanhamento por 1 ano, junto com uma equipe pedagógica, show de bola. E isso funcionou por muito tempo, apenas isso. Só que como a gente fala agora, o que funcionaria de verdade? Isso eu estou falando de 2025. Você teria que ter um low ticket para a gente conseguir ter leads, entre aspas, pagantes vindo o tempo inteiro, e você teria que ter um high ticket para que você consiga ter uma margem grande, porque o retorno de investimento apenas nessa caixinha do meio, nesse produto de 2.000 reais, ele já não é como era antes. Por quê? Tem diversos fatores, mas o principal é a saturação do mercado, e isso é normal, ele já não é tão menos concorrido como antigamente, mas o principal fator é o aumento do custo dos anúncios. O que antes custava X para anunciar, em questão de poucos anos, triplicou. Então, o meu
custo de anúncios, que é um custo significativo dentre um negócio digital, ele aumentou e muito, ele se multiplicou. E aí acaba espremendo o lucro e a gente tem que se virar criando uma esteira de produtos. Ou seja, a gente tem que ter tanto low ticket, quanto middle ticket, quanto high ticket. Fechou. E o porquê que mesmo assim isso não deve funcionar mais? Eu acredito que vai funcionar para especialistas que ele tem um carisma, uma boa oratória, uma boa comunicação, que saiba vender muito bem, que seja extremamente persuasivo, que saiba lidar muito com o público, que conheça muito bem a sua audiência, as dores, os desejos, as crenças, saiba quebrar todas as objeções e tudo mais. Mas repara que quanta coisa eu estou falando que é diferente do que apenas a técnica. Vamos pensar para o nutricionista, que a gente estava dando como exemplo, a pessoa antes ela tinha que saber de nutrição. Então tudo bem, joga uma galerinha no WhatsApp, faz umas aulas ao vivo, monta ali um pitch, que é para a pessoa que já estava querendo e que vai chegar ao resultado, e não tinha muitas outras pessoas fazendo o que você estava fazendo, então era relativamente mais fácil. Mas agora a gente vê que para os experts, né, que seria o expert seria o nutricionista nesse caso, né, de infoprodutos, a pessoa ela tem que, além da técnica, que no caso é a nutrição, ela tem que ter muitas e muitas habilidades para que ela consiga ser relevante no mercado. E isso acaba sendo muito mais difícil. E aí a gente vai espremendo números, vai saturando o mercado, enfim. Então, existirão produtos digitais? É claro, sempre vão existir. Porém, será como é hoje? Definitivamente não. Porque o custo tende a aumentar cada vez mais, a concorrência, o profissionalismo, a sofisticação do mercado tende a aumentar e, na minha opinião, não será para todo mundo. Não dizendo que era para todo mundo, mas era para muita e muita gente, o que hoje é para menos. E cada vez será menos. E o que acontecerá com a infoprodução? Ela vai continuar existindo. E, na verdade, os low tickets eu acho bacana para a gente ter uma forma de captação de lead. Você pode fazer uma captação gratuita ou uma captação, por exemplo, entregando um mini curso por 97 e a pessoa já vai ter a sua primeira vitória, ela vai ter o primeiro contato com você, ela vai começar a entender a sua didática, mas não é isso, o negócio não vai estar baseado nisso. Você não vai ter super lucro aqui, você não vai conseguir escalar milhões e milhões apenas com isso. Então, no fundo, isso vai fazer parte de uma grande estratégia. E, na minha opinião, o meu modelo de aprendizado tende a mudar. Então, quando a gente fala de infoprodutos, a gente está falando de produtos na qual a pessoa ela assiste uma videoaula, ela vai aprender sozinha ou tirando dúvidas com o professor, em grupo e etc. E que depois ela vai avançando no tempo dela. E a gente vê, para ser muito honesto, em questão de 2 meses a gente já tem uma desistência, né? As pessoas que deixam de entrar na plataforma para assistir gigantesca, assim, beira 70, 80% em algumas plataformas. Então, cara, para pra pensar. As pessoas que compraram, 30% nem acessam. E das que acessam, desistem nos primeiros 2 meses. Então, quantas pessoas realmente vão ter resultado nisso? Porque o produtor, né, o infoprodutor, ele vai fazer a parte dele, mas não depende apenas dele. Depende também, óbvio, da parte do aluno. E isso vai se tornar cada vez mais difícil por conta da IA. A IA, hoje em dia, a gente consegue, o que nunca foi visto antes, fazer uma entrega personalizada mesmo em escala. Deixa eu me explicar aqui. Pensa que antes a gente conseguiria fazer um a um, então eu consigo fazer uma mentoria individual com você e eu consigo olhar para o seu negócio, consigo te explicar como que é a forma que você deve fazer esse curso, tirar suas dúvidas, destravar você quando você tiver obstáculos no caminho. Mas, a partir do momento que eu quero ganhar em escala, você lembra do que eu falei em relação ao ganho? Então, eu estou vendendo para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então, é quase que impossível, humanamente impossível, a gente conseguir ter essa personalização. Por mais que a gente tenha equipe de suporte pedagógica, cara, você vai lidar com centenas ou milhares de pessoas por cada suporte. Então, é impossível. E o que a IA consegue? Ela consegue mais do que um ser humano não era possível fazer, ela consegue deixar algo extremamente personalizado. Ela consegue coisas de, por exemplo, onde que você parou, o que realmente faz sentido para você, o que você vem aplicando e que é melhor para a sua jornada. Então a gente consegue ter essa escala de vender para milhares de alunos, mas mesmo assim a gente ainda ter
a personalização individual, pessoa a pessoa. Então, por conta disso, o modelo de aprendizado, isso, cara, eu não estou nem falando em relação à grade que a gente tem hoje, em relação à educação, o modelo tradicional de estudo mesmo das escolas do Brasil. Então, são coisas que vão sofrer grandes impactos, porque cada vez mais, principalmente essas próximas gerações, elas vão aprender de um jeito diferente. O que antes para a gente era, meu Deus, o celular não podia ter na sala de aula. Daqui a pouco você vai poder aprender, na verdade, com pessoas até que já faleceram. Vamos supor o Einstein me explicando sobre alguma coisa e, por mais que pareça engraçado, você vai ter realmente ali uma IA que vai reproduzir com maestria algo ou alguém que vai te ensinar de uma forma personalizada e do jeito que você deveria aprender. Então o mercado tende a ter grandes impactos e o meu palpite é que a infoprodução ela já não vai ser mais como é. Ela vai existir, ela vai, mas eu vejo ela mais como algo secundário. Imagina que você, por exemplo, tem a sua marca, você tem o seu negócio, o seu escritório, a sua agência, então você tem a sua prestação de serviço, você vende os seus produtos. E os infoprodutos, sejam cursos online, materiais, e-books, você vai ter como complemento desse ecossistema, ou seja, você vai usar aqui minha inteligência artificial, que vai ser específica para você, e você vai ter, caso queira se aprofundar mais, exatamente aqui as videoaulas que você deve assistir. Então, realmente não será necessário você ficar assistindo centenas de horas de videoaula para você conseguir aprender um assunto. Basta você ir numa inteligência artificial e você falar, preciso aprender isso, monte para mim a grade de estudos. E você vai lá se comprometendo meia hora por dia e é questão de pouco tempo, você já vai estar muito melhor do que você estava hoje, provavelmente melhor ainda do que qualquer ensino tradicional. Essa é a minha opinião. O mercado de infoprodução, então, ele exige mais sofisticação, ele tende a ficar cada vez mais competitivo, mais difícil, e assim como todo mercado que existe em ondas, ele vai continuar por ali, só que diferente. O infoprodutor, que ele se adaptar a isso e pegar a base, a audiência, que na minha opinião é o maior ativo que ele tem, pegar a audiência e transformar, por exemplo, em um SaaS, em uma plataforma própria, em uma marca própria, em uma marca autoral, seja de produto físico, enfim, conseguir fazer isso utilizando a favor a inteligência artificial que traz essa personalização em escala, são as pessoas que vão sair na frente e vão usar desse novo método de ensino, desse novo método de aprendizagem. Tamo junto e até o próximo vídeo.